Câmara de Vereadores de Timbó realiza audiência pública sobre lei de diretrizes orçamentárias. A Câmara Municipal de Timbó vai realizar no dia 19 de setembro, a partir das 16 horas, uma audiência pública para discutir o projeto de lei ordinária, a PLO número 30 de 29 de agosto de 2024, que dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício do ano de 2025. A audiência acontecerá no plenário Walter Butzke da Câmara através da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. O objetivo é debater o conteúdo do projeto da lei ordinária. A LDO será para todo o ano de 2025, ou seja, através dela é realizado todo um planejamento de trabalho e execução em todas as áreas do município. Os interessados podem participar também com envio de críticas, sugestões, propostas e questionamentos ao projeto que está disponível no site da Câmara Municipal, o câmaratimbó.sc.gov.br. Também é possível enviar através de e-mail câmara@câmaratimbó.sc.gov.br. Audiência pública às 16 horas. Estarão lá só os vereadores e talvez uns gatos pingados, né? 16 horas, quem é que vai participar? Mas vamos lá, né? Se faz às 19, não vai ninguém também. Essa é a verdade. A população participa pouco das audiências públicas, e uma audiência pública de interesse como essa, onde é discutida aí a lei de diretrizes orçamentárias do município para o ano 2025. Então tá aí, vai ter audiência pública às 16 horas do dia 19 de setembro. É uma audiência pública protocolar, ao meu ver, ela faz parte da legislação, vai atender a legislação, porque participação de público, muito pouco que a gente tem visto em audiências públicas aqui na nossa cidade e na nossa região. O povo participa pouco desses assuntos que, olha, são importantes demais, hein? E estudantes do 4º ao 9º ano do ensino fundamental e da 1ª à 3ª série do ensino médio participaram na última terça-feira da final da 3ª edição do desafio Vale Eu Robotic, uma proposta que leva os estudantes a utilizarem a lógica, o raciocínio e muitos outros conhecimentos adquiridos em salas de aula para construírem robôs e apresentarem soluções para problemas reais da indústria. Marcaram presença no evento cerca de 200 alunos, divididos em 56 equipes das cidades de Blumenau, Ascurra, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros e Rodeio. Dessa vez foi realizado este evento no Complexo Esportivo do SESI, uma colaboração inclusive entre o SESI e Senai de Blumenau, a UFSC e o SINMEB, o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico de Blumenau, Pomerode e Gaspar. E manteve seu status de evento tradicional e aguardado aí pelos jovens da região. A etapa da educação básica teve destaque com a competição de robôs, onde as equipes competiram em categorias como seguidor de linha Lego, seguidor de linha Pro, Lego Sumo, Lego Cabo de Guerra e Techmaker de Design e Inovação. Tudo bem, né? Matéria aqui do Vale do Itajaí Notícias, mas que chama a atenção por conta dos municípios que participaram desse Vale Eu Robotic, que são Blumenau, que são Ascurra, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros e Rodeio. Por que será que Timbó não participou? Uma competição importante de tecnologia para já as crianças aí do ensino fundamental e que traz aí a questão da robótica e da tecnologia envolvida. Enfim, chamou a atenção só o fato de Timbó não ter participado. Talvez porque nós temos o nosso próprio sindicato aqui, e o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Mecânicas ali de Pomerode e Blumenau e Gaspar abarque também os municípios, por exemplo, ali de Ascurra, o Rodeio, enfim. Mas chamou a atenção o fato de Timbó não estar participando de um evento desse de tecnologia com mais de 200 crianças participando, enfim. E é um assunto, né? O assunto da tecnologia é cada vez mais presente, principalmente nessa questão da robótica, que a indústria 4.0, já se fala em indústria 5.0, hoje cada vez mais está utilizando, né, conceitos de robótica nos seus processos. E o destaque aqui vai para a etapa do ensino técnico e superior, que acontece no dia 24 de setembro ainda. E nessa categoria, os jovens ali vão apresentar soluções para 15 desafios práticos que são propostos pelas indústrias da região. Então eles trazem, o desafio é esse, trazer a solução para 15 desafios que serão propostos
por indústrias. Veja só, bacana, muito bom. Olha, a base do governo atropela a oposição e emplaca o adiamento de projeto que visa anistia a presos do 8 de janeiro. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados adiou novamente, ontem, quarta-feira, a discussão do projeto que busca anistiar os envolvidos nas manifestações do 8 de janeiro, que incluíram a invasão dos prédios dos 3 poderes. A votação agora só deve ocorrer em outubro. O projeto, defendido pelo partido PL de Jair Bolsonaro e apoiado por outros partidos de oposição, encontrou resistência. Na terça-feira, dia 10, parlamentares da base aliada do governo conseguiram adiar o avanço do texto com apoio de setores do União Brasil e do PSD. Embora o tema não estivesse na pauta desta quarta-feira, a oposição tentou colocá-lo por meio de um requerimento extra-pauta. Contudo, com a perspectiva de não obter os votos necessários, os opositores sugeriram retirar o requerimento e buscaram um acordo com os governistas. Aí essa pauta, né, importante, né, está em evidência, e base governista e base da oposição travando um embate, então, com relação a esse projeto da anistia aos presos de 8 de janeiro. Já há quem diga que toda essa discussão, todo esse tempo que está se perdendo em cima disso, será totalmente em vão se for aprovado, por exemplo, um projeto como esse, porque já há comentários, veja só, né? Os superiores, né? Os nossos supremos ministros do Supremo Tribunal Federal já estão se manifestando sobre isso. Antes de ter projeto, antes de avaliar projeto, eles já estão, se isso for aprovado, nós vamos derrubar. É assim que funciona o nosso país. Já há comentários nesse sentido de que se esse projeto for aprovado, anistiando os presos e todos os acusados aí pelas manifestações de 8 de janeiro, já há ministros do Supremo Tribunal Federal dizendo: se aprovarem, nós derrubamos. E por outro lado, já há uma corrente que acredita aí numa barganha desse projeto de anistia aos presos políticos do 8 de janeiro com o impeachment do Alexandre de Moraes, né? Inclusive um post aí do Deltan Dallagnol chamou a atenção, né? Um Bolsonaro mais 1.500 patriotas igual um Moraes. Ou seja, já tem uma corrente aí que acredita que estaria em curso já um movimento para trocar o impeachment de Moraes pela anistia a Bolsonaro e aos presos políticos do 8 de janeiro. Veja só. E o governo federal criou nesta quarta-feira, ou melhor, ontem, o Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo, responsável pelo monitoramento e articulação das ações de controle e combate aos incêndios florestais. Entre as atribuições do grupo estão produzir relatórios anuais sobre os incêndios e a proposta de mecanismos de controle das chamas, além da sistematização das informações nacionais. O comitê será composto por representantes de 11 ministérios, outros órgãos e membros da sociedade civil, como a CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Entre segunda e terça-feira, o Brasil registrou 5.132 focos de incêndio, concentrando 75,9% das áreas afetadas pelo fogo em toda a América do Sul, conforme o programa Queimadas do INPE. O aumento no número de focos ocorreu no bioma Cerrado, que ultrapassou a Amazônia nas frentes de fogo, registrando 2.489 focos no período analisado. E agora, então, criado esse comitê para buscar relatórios anuais, propostas de mecanismo de controle das chamas. E aí fica a pergunta: será que precisa esperar algo tão grave acontecer para ser tomada uma atitude dessas, Odair? Pois é, a gente fica pasmo, né, com essa situação. Esse comitê é um comitê burocrático. O que nós precisamos nesse momento não é burocracia. Nós precisamos de uma ação prática que vá lá para combater esses incêndios, que tenha uma estrutura de corpo de bombeiros, de exército, de marinha, de aeronáutica, de empresas privadas, de governo federal, agindo juntos para mitigar os efeitos desses incêndios que estão afetando o país. Veja que 75%, 76% arredondando, das áreas afetadas em fogo em toda a América do Sul. Em toda a América do Sul, 75% está concentrado aqui no país. Nós estamos
Nós estamos tendo aqui na nossa região coisa que a gente nunca viu, eu ao menos não lembro de ter visto durante tanto tempo assim, o nosso clima afetado. Agora, se a gente olha para fora aqui, claro, na parte da manhã a gente sabe que a gente, nessa época do ano, nós temos, né, a neblina, a cerração, mas nós já vemos nas montanhas, já logo cedo, o sol nascendo vermelho, aquela fumaça mais densa, né? Aquele ambiente que a gente sabe que não é normal, não está normal a situação. E a qualidade do ar? E o que nós estamos respirando? E a qualidade que já no inverno é problemática, né? Para as pessoas que têm problemas aí respiratórios, pessoas mais suscetíveis. Então, o governo vem agora com a criação de um comitê, de uma questão burocrática, mais burocratas lá trabalhando para a criação de relatórios do que aconteceu. Não, nós precisamos de ação, gente. Nós precisamos de ação urgente em cima disso. Ação urgente. A burocracia, dados, levantamento, planejamento é importante, sim, mas nesse momento o que nós precisamos de fato é a ação para mitigar os efeitos imediatos do que está acontecendo no país. Me parece que nesse aspecto o governo está dormindo no ponto faz tempo. Será que é intenção deixar que o Brasil pegue fogo mesmo? O que está acontecendo? A gente não vê uma ação, não vê uma ação integrada e alguma coisa que a gente possa dizer assim, não. Estão trabalhando, estão tentando, é a natureza, é o calor, não, mas eles estão fazendo a parte deles. Tudo que pode ser feito está sendo feito, e isso não dá para dizer. Odair, sabe o que assusta? Nós estamos só no inverno. O que vai ser de nós no verão, Odair? Exatamente. E outra, fazer relatório. Gente, a gente via aí em anos passados, relatórios e mais relatórios sendo feitos quase que mensalmente por ONGs aí, sendo inclusive veiculados em mídia, e tantos por cento já foi consumido, e tantos incêndios aconteceram, e tantos focos. Onde é que tá esse pessoal agora? E esses relatórios são feitos para quê? Para mídia? Só para falar de um governo ou de outro? Não é feito nada com base nisso? Com tudo isso que já foi apresentado, não é a primeira vez que acontece queimada no Brasil. De novo, a gente precisa deixar chegar num ponto tão extremo para tomar alguma atitude. E ó, para você que pensa que esses efeitos não chegam aqui na nossa cidade de Timbó, na Pérola do Vale, que está tão longe lá do norte, do centro-oeste, olha só, temos uma foto que foi tirada, inclusive tirei essa foto hoje de manhã, do nascer do sol aqui em Timbó. E você perceba um nascer do sol avermelhado, bem laranja, e olha só no horizonte, nas montanhas, olha a opacidade, olha como tá opaco as montanhas, o horizonte, o céu, uma mistura ali do sol laranja com cinza. Você acha mesmo que isso é só cerração, que é só neblina, que não atinge a gente aqui? Pois é uma mistura, mas não é normal, né? Não é nada normal o que está acontecendo nesse momento no país, não é. E a gente espera realmente que a partir dessa criação aí desses comitês, ou desse comitê, saiam ações práticas específicas para mitigação, para combater os efeitos dessas queimadas que tomam conta de boa parte do nosso país. Olha, nesta quarta-feira, a Procuradoria-Geral da República, PGR, manifestou-se contra a ação que tramita no Supremo Tribunal Federal, questionando o bloqueio da plataforma X no Brasil, o antigo Twitter. A manifestação da PGR ocorre dias após Cássio Nunes Marques, relator do caso no STF, ter solicitado parecer ao órgão e à AGU sobre a ação do Partido Novo, que busca anular a decisão de Alexandre de Moraes. A Ordem dos Advogados do Brasil também apresentou uma solicitação semelhante à do Partido Novo. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirmou que a arguição de descumprimento de preceito fundamental contra uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal não é admissível nem mesmo em tese. Já estão trabalhando PGR e Supremo Tribunal Federal, trabalhando juntos aí para manter a derrubada do X no Brasil. E olha, querem saber de uma coisa? Não, o X pode até voltar, e eu creio que vai voltar. Eles não vão manter essa rede social derrubada aí por muito tempo, mas só vai voltar depois das eleições. Só depois das eleições municipais é que volta, porque o X
Não adianta, o X era informação, gente. Muita gente usa o X e usava o X como informação instantânea, informação online, vinda direto da fonte. E os próprios órgãos de imprensa aqui tinham contas no X também e se utilizavam do X para ter as suas informações veiculadas. Então, o X era uma das principais fontes de informação. Depois do X, vazava as informações aí para outros, como o WhatsApp, mas o X é a fonte primária de muita informação, de muito jornalista. Então, eu acho, minha opinião aqui, não tenho, né, só uma visão que eu tenho a respeito disso. O X vai voltar, mas depois das eleições, porque querem fazer com que ele não tenha um efeito, né, nas eleições municipais, especialmente nas grandes capitais, onde está pegando fogo aí as eleições municipais. O embate, né, entre os candidatos. Olha, a situação do ex-ministro dos Direitos Humanos de Lula só piora. Tudo indica que o advogado esquerdista tinha um comportamento extremamente sorrateiro na prática do assédio sexual. Uma ex-aluna do ex-ministro afirma que foi assediada pelo então professor da Universidade São Judas Tadeu em 2009. O relato da aluna, ele é forte. A moça foi aluna de Silvio Almeida entre 2005 e 2009 no curso de Direito da São Judas Tadeu. Em 2009, Almeida integrou a banca de avaliação de sua monografia. Foi aí que a aluna foi procurada por telefone pelo então professor. Aqui eu abro aspas para o relato do que disse o Silvio Almeida na ocasião. Acho que a gente devia sair para conversar sobre o seu tema porque eu não quero que você saia prejudicada, afirmou Almeida na ocasião, segundo a estudante que não sabe como o professor obteve seu contato telefônico. Almeida tornou a ligar outras vezes e repetia que não queria que ela fosse prejudicada. Fiquei com medo de ele realmente me prejudicar na monografia, disse a aluna de tanto que ele repetia. Recém-nomeada ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, enfrenta acusações de superfaturamento na compra de uniformes escolares durante a gestão como secretária de Educação de Belo Horizonte e é ré na Justiça de Minas Gerais pelo caso. Ela esteve à frente do cargo entre 2005 a 2012. Na época, o Ministério Público de Minas Gerais identificou o sobrepreço, superfaturamento de 3,1 milhões na aquisição dos kits escolares. Além disso, foram apontadas irregularidades envolvendo a empresa vencedora da licitação, que estava proibida de firmar contratos com a administração pública. Pois é, veja o que é essa gestão. Aí nós temos um ministro dos Direitos Humanos que é acusado, está sendo acusado, eu creio que terá o direito à ampla defesa, vai ser processado, logicamente que teve que ser afastado do cargo, mas estão surgindo casos e mais casos, inclusive uma ministra também acusando aí de assédio sexual. Então, sai um ministro dos Direitos Humanos acusado com várias acusações robustas de assédio sexual e entra a tal da Macaé Evaristo com alguns processos nas costas e processos aí envolvendo situação enquanto ela foi secretária da Educação de Belo Horizonte com sobrepreço, Ministério Público envolvido, licitações com problema e ela, ministra dos Direitos Humanos. Parece, né? Parece que tem que ter alguma situação dessa aí para ser ministro aí do Lula. 7h32, a gente encerra por aqui o nosso